Projeto de pesquisa Introdução do Trabalho Científico, elaborado pelos alunos Tainara Oliveira, Antônio Felipe, Gabriela Santana e Samara Sueli, do segundo semestre de Administração da Unifax Campus Feira. Tema: a afetividade em uma empresa familiar. Problema: como a afetividade influencia as relações interpessoais na empresa familiar. Objetivos. Objetivo geral: analisar os aspectos das relações interpessoais em uma empresa familiar, tendo em vista a influência da afetividade em relação à forma de administração da organização. Objetivos específicos: analisar se a afetividade em uma empresa familiar pode prejudicar ou auxiliar no comportamento de todos os funcionários. Investigar a forma de administração da empresa familiar, como ela contrata, motiva, organiza e coordena para alcançar os seus interesses e objetivos. Verificar se suas ações são influenciadas pelos laços afetivos extremos na tomada de decisões na empresa familiar. Hipóteses. Segundo o autor Djalma de Pinho, nas empresas familiares, geralmente a influência da afetividade nas relações interpessoais é comum, mas essa afetividade pode prejudicar tanto os colaboradores quanto a empresa financeiramente, favorecendo a falta de compromisso em todos os setores e a superioridade. Os empresários e diretores de empresas familiares devem agir com personalidade, honestidade e transparência, seguindo um código de ética, colocando a empresa sempre acima dos seus interesses pessoais, estando totalmente comprometido com ela, sabendo utilizar suas forças, respeitando as diferenças pessoais, sempre separando o racional e o emocional. E investindo em treinamentos, palestras e reuniões coletivas para melhorar o relacionamento entre todos os colaboradores, preservando de qualquer conflito interno e mantendo um agradável ambiente de trabalho. Justificativa. O estudo propõe perceber como a influência dos laços afetivos fortes nos relacionamentos e nas decisões da empresa familiar é um fator que prejudica a empresa e também os funcionários, pois os funcionários acabam temendo outros funcionários com laços afetivos, deixando o local de trabalho desconfortável. Busca-se entender quais são as dificuldades nas relações interpessoais com influência da afetividade, discutindo soluções para seus devidos fins, uma melhor qualidade de vida no local de trabalho e evitando conflitos que prejudicam financeiramente a empresa. O interesse pelo estudo se deu também pela falta de pesquisas sobre a afetividade empresarial familiar. Metodologia. O presente trabalho apresenta a pesquisa de estudo de campo. Seu desenho de estudo possui caráter explorativo e descritivo, com abordagem quantitativa, em que se busca analisar-se os aspectos das relações interpessoais de uma empresa familiar, tendo em vista a influência da afetividade em uma relação que tem a forma de administração da organização. A pesquisa com caráter explorativo tem como objetivo a formulação de questões ou de um problema, com tripla finalidade: desenvolver hipóteses, aumentar a familiaridade do pesquisador com um ambiente, fato ou fenômeno, para a realização de uma pesquisa futura mais precisa, ou modificar e clarificar conceitos. A pesquisa de campo advém da observação direta de fatos e fenômenos. Realiza-se a coleta de dados, bem como a sua análise e interpretação dos mesmos com base numa fundamentação teórica consistente, objetivando compreender e explicar o problema pesquisado.
através de entrevistas com informantes para captar suas explicações e interpretações do que ocorre no grupo. A pesquisa quantitativa é mais adequada para apurar opiniões e atitudes explícitas e conscientes dos entrevistados, pois utiliza instrumentos estruturados como os questionários. Seu objetivo é mensurar e permitir o teste de hipóteses, já que os resultados são concretos e menos passíveis de erros de interpretação. Em muitos casos, criam-se índices que podem ser comparados ao longo do tempo, permitindo traçar um histórico de informação. Referencial teórico. Lógicos 2007, página 28. Diz que muitos empresários familiares evitam discutir certos assuntos com sua família, receosos de que possam gerar algum conflito ou desconforto. Essa atitude normalmente é muito comum nas empresas familiares. Muitas vezes, esses assuntos se referem a remuneração, escolha de sucessores, uso de bens da família, promoção de parentes, distribuição de lucros, entre outros. Conforme a família for crescendo, a discussão desses assuntos vai se tornando cada vez mais difícil e há a probabilidade de ocorrerem crises. Sendo assim, os empresários devem discutir os assuntos de forma clara e principalmente começar a conversa pelos pontos onde há mais consenso, até avançar gradativamente para aqueles mais polêmicos. Governar uma empresa familiar é saber lidar com toda a complexidade das relações afetivas e financeiras existentes na organização, com as inúmeras diferenças de interesse entre familiares e demais pessoas envolvidas no processo de gestão empresarial, e, principalmente, com os inevitáveis conflitos que, não sendo bem administrados, podem levar à destruição de instituição. Boyon-Det, 2005, página 83. Podemos avaliar, após essa afirmação, que quando há uma grande afetividade dentro de empresa familiar, muitas vezes é prejudicial para ela, principalmente na tomada de decisões. As empresas acabam tendo problemas pelo fato de não haver separação entre o que é emocional e racional. Por isso, muitas vezes, nas organizações, a falta de comando central, falta de preparação, falta de compromisso, dificultando assim o seu crescimento. Por isso, os administradores devem ser profissionais e colocar a empresa em primeiro lugar, fazendo com que essa afetividade se estabeleça nas relações na forma de manter os integrantes mais unidos e perpetuando a organização. Norte, 1999, página 14, avalia que os conflitos de interesse entre família e empresa que se refletem na descapitalização, na falta de disciplina, na utilização ineficiente dos administradores. Isso evidencia que uma empresa familiar, como qualquer outra empresa, pode ter queda, e principalmente ela, pelo fato de ter um peso nas variáveis emotivas que acaba influenciando nas decisões da organização. Mediante isso, a empresa deve criar um conselho de família para tratar dos assuntos pessoais e um conselho de administração para falar dos desafios dos negócios.